A neblina chegou primeiro, densa, leitosa, impossível de atravessar com os olhos. Veio numa manhã em que o céu deveria estar limpo, mas o sol não nasceu. Era como se algo tivesse descido do alto e envolvido a cidade de Varnok num manto espesso de silêncio. No começo, todos acharam que era só um fenômeno climático. As pessoas foram trabalhar com dificuldade, as buzinas se misturavam ao som abafado dos passos na calçada. Mas, ao entardecer, ou pelo menos no que parecia ser o entardecer, eles apareceram. Eram altos, muito altos. Seus corpos pareciam feitos de uma substância que não era carne, nem metal, nem sombra. Talvez tudo ao mesmo tempo. As pernas finas e compridas se moviam como galhos ao vento. Suas cabeças eram grandes, ovaladas e lisas como mármore negro. Onde deveriam estar os olhos, não havia nada. Nenhuma boca, nenhum som. Apenas o silêncio. O primeiro avistamento aconteceu na Praça do Relógio. Uma mulher gritou, apontando para o centro da neblina. Um dos seres estava parado ali, imóvel, com a cabeça levemente inclinada. Depois, virou-se lentamente e começou a andar, não em direção à mulher, mas como se deslizasse por entre as ruas, sentindo o chão, farejando o ar sem respirar. Logo vieram outros, sempre em pares ou trios, nunca em multidão. Andavam pelas avenidas como se patrulhassem um território que já lhes pertencia. Os moradores passaram a se esconder. Os poucos que ousavam sair de casa usavam lanternas fracas, como se soubessem que luz forte atrairia os vigilantes. Os edifícios, antes iluminados por janelas acesas, tornaram-se sombras frias. Toda a energia elétrica começou a falhar, como se a própria cidade tivesse sido envenenada. Ninguém sabia de onde os seres vinham, nem para onde iam, mas sempre que apareciam, uma coisa era certa: alguém desaparecia, não com gritos, não com rastros. Simplesmente deixava de existir. Dizem que a pequena Helena Summers, de 8 anos, foi a primeira a escutar os vigilantes. Ela acordou no meio da noite e, ao olhar pela janela, viu 3 deles parados em frente ao seu prédio. Seus corpos emitiam um zumbido quase imperceptível, como se murmurassem numa frequência que só as crianças conseguiam ouvir. Depois daquela noite, Helena nunca mais falou. Seus olhos estavam sempre fixos em algo que ninguém mais conseguia ver. Os dias passaram, ou melhor, os períodos de tempo que se pareciam com dias. O céu permanecia escuro. O relógio parou. Os calendários perderam o sentido. Os mais céticos enlouqueceram. Os religiosos oraram até a rouquidão. Mas os vigilantes não pareciam ouvir, nem se importar. E então começou a aceitação. As pessoas aprenderam a andar devagar, a falar sussurrando, a manter as luzes apagadas. Alguns, os chamados sensíveis, começaram a sentir os caminhos por onde os vigilantes andavam e os evitavam instintivamente. Outros, por curiosidade ou desespero, tentaram segui-los. Nenhum voltou. Numa dessas noites eternas, um grupo de jovens marcou um encontro no topo do edifício Narva, o mais alto da cidade. Queriam ver o que havia acima da neblina. Subiram pelas escadas com lanternas fracas, sem fazer barulho. Chegando ao topo, esperavam ver o céu. Mas não havia céu, apenas mais neblina. E lá estavam eles, flutuando acima dos prédios como sentinelas de um mundo que não era mais humano. Um dos jovens, ao olhar por tempo demais, começou a sangrar pelos olhos. Desde então, os poucos sobreviventes passaram a viver no subsolo. Varnok virou uma cidade enterrada, onde o medo é constante e o tempo não existe. A superfície pertence aos vigilantes. Ninguém ousa desafiar isso, mas dizem que, de tempos em tempos, um deles para diante das entradas subterrâneas. Imóvel. Como se esperasse. Como se soubesse. E dizem também que, em sonhos, algumas crianças escutam vozes vindas das cabeças sem boca. Vozes que prometem libertação. Ou talvez só estejam mentindo.